Bora falar de Corinthians e Santos, né? O Química Arena, olha que delícia, hein? Nada melhor do que deixar o Neymar na fila de novo, né? Ai, o menino que não é mais tão menino nem, né? Não consegue passar pelo Corinthians quando tem uma decisão, né? Incrível, né? Até machucado ele ficou ontem, né? Também, sei lá, né? Às vezes essa puca aí costuma causar esse tipo de dano, né? Muscular. Queria chamar a atenção para duas coisas que me preocuparam logo no começo. Neymar no banco, você fala, bom, os caras vão ter uma melhor marcação, né? Vai ser uma marcação mais dura. Porque o Neymar em campo, a gente sabe, não marca ninguém, né? Ele tá ali só pra dar o espetáculo dele, é um grande jogador de futebol, só que ele não marca ninguém pro time, ele conta muito pouco, né? Pro conjunto. E o Gil, né, cara? Tem essa coisa da lei do ex, né? Putz, quando eu vi o Gil ali, eu pensei, cara, e meses atrás eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Falei, pô, o Gil tá sendo dispensado pelo Santos. O Caixinha colocou o Gil de lado no Santos. O Gil não tinha pra onde ir. E o Gil tinha uma situação parecida com a do Fagner no Corinthians, né? Em que a diretoria renova o contrato e aí o técnico novo, que chega no caso o Caixinha, deixa o cara de lado e coloca ele numa intenção de dispensá-lo. Eu pensei logo assim, Corinthians tá precisando de zagueiro, traz o Gil. Traz o Gil, cara, o Corinthians tá devendo pro Gil. Pô, traz o Gil. Encerra o assunto, encerra a dívida. O cara encerra a carreira no Corinthians, foi onde ele marcou carreira mesmo. Tá tudo certo. Bom, não sou diretor, não sou presidente do Corinthians. O Gil continuou no Santos e, né, deu pra perceber. Futebol pro Gil não acabou ainda não. Mas isso me trouxe aquela história do ex, né? Será que, putz, esse cara de repente marca um gol, de repente esse cara faz a diferença? Bom, aquela tensão pura, perdão, logo no começo do jogo, né? O árbitro, né? A gente sempre fica preocupado, né? Porque afinal de contas, os árbitros brasileiros pecam muito pela pouca técnica, né? Pelo critério que é falho, né? Então, e teve essa reclamação do Gil no final do jogo, mas isso é uma história para outro momento. Deixar claro que eu não concordo com o Gil, foi choradeira, mimizento, né? Coisa de gente que não sabe perder. Mas vamos lá. Logo no começo a gente vê o Martínez, né, em campo, né? Corinthians entra em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o argentino Fabrício Angeleri, né? Se não me engano é o nome dele. Entra com Ranieri, com Martínez, com Carrídio, com Garro, brabo, né? Mas pode ser também, com Garro e com Memphis e Yuri Alberto. Acho que é assim, tirando a história do Bidon que tá ali fora, acho que é o melhor time que a gente tem. E um time já mais que você percebe compacto, né? Diferente de lá do Equador, o Ramon Dias fez agora o certo. Tudo bem, mas Scribe ele não tinha Ranieri e nem Javier Martínez, mas ele podia ter povoado o meio campo melhor, tinha o Rian no banco, ele podia ter colocado, não é desculpa, ele não quis, ele quis inventar, ele inventou e a gente tomou aquela paulada. Mas vamos falar do time do jogo contra o Santos, que é o que nós estamos aqui tratando, né? O jogo começa meio tenso, o Corinthians começa pressionando um pouco, natural, tá jogando em casa, né? O time de casa sempre faz isso, os primeiros 10 minutos é um pouco mais apertado pro time visitante, não foi muito o que aconteceu, o jogo parecia um pouco truncado, né, meu? Um pouco tenso demais no meio campo, afinal de contas, todo mundo povoou o meio campo, o Neymar não entrou porque estava machucado, né? Sapucaí causou uma contusão nele. E aí o que acontece com o Santos é isso, eles também povoaram o meio campo. Eles também povoaram o meio campo. Só que não demorou muito, né? Por que não demorou muito? Porque aos 12 minutos, quem que chega pra fazer gol? Quem que chega pra fazer gol? Aquele cara de sempre, né? Yuri Alberto. Yuri Alberto tão criticado. Eu participei de uma desses tours na Neoquímica Arena e, sinceramente, o cara que tava, o guia que tava levando a gente pra conhecer a Neoquímica, eu já conhecia, fui levar meus filhos, minha esposa, cara, o sujeito fez piada com o Yuri Alberto, que tava naquela época, né, de seca de gols, em que o Tonhão, o Mano Menezes, esses caras achavam que ele tinha que jogar de costas pro gol, né? Não foram parar pra ver o histórico do cara, saber de onde ele veio, qual é a origem, o que ele aprendeu lá na base do Santos. Não queriam saber. O negócio dos caras era botar ele pra jogar
E não interessa o que você tem na mão, interessa o meu esquema tático. Eu tenho a impressão de que isso era o que passava pela cabeça desses técnicos que passaram pelo Corinthians. E o Roberto foi feito de piada nesse momento que eu tava na Neoquímica Arena, que não me deixou puto, porque eu acho que o Yuri Alberto, por mais que ele seja atacante, que a responsabilidade dele é fazer gol, ele tem uma responsabilidade que pra quem é corintiano raiz como eu, pra quem ia no Pacaembu, não ia lá na Gaviões, nem na Camisa 12, nem na Estopim, não, ia lá naquelas futuras, que depois futuras, viraram futuras arquibancadas da cadeira laranja, né, que ficavam ali no meio do campo, né. Eu gostava de assistir o jogo dali, achava interessante ver o jogo com essa perspectiva, né, do que é atrás do gol, como é no tobogã, ou como era lá onde ficava Gaviões. Cara, eu me acostumei a ver guerreiro em campo. Então, pra mim, se o cara não marcasse gol, tudo bem, mas que tivesse participação, que tivesse determinação, raça, que fosse um cara que buscasse a bola, lutasse o tempo todo. E esse foi o perfil do Yuri Alberto desde o dia que ele chegou no Corinthians. Jogando bem ou mal, fazendo gol ou não fazendo gol, tomando tropeço ou não, ele sempre foi esse cara, nunca faltou disposição. Por isso que eu achei que a piada feita lá no tour da Neoquímica Arena era digna de uma advertência, né? Pena que, enfim, ninguém resolveu tomar partido, eu também me calei, me sinto mal por isso, devia ter falado, porque era o que eu pensava já na época. E é isso, o Yuri Alberto tá aí mostrando o porquê que ele é tão procurado, né? Não só por times europeus, por times brasileiros, porque ele além de um grande goleador, né? Afinal de contas foi o goleador do Brasil no ano passado, ele é um grande guerreiro, é o guerreiro corintiano. Pra mim, a alma do guerreiro corintiano tá nesse cara. Tirando o Martinez, que tá chegando agora, que também pode se transformar nessa espécie de birubiru da raça, o Yuri Alberto já tá com essa camisa vestida há muito tempo, né? E aí é isso, né? A gente faz o gol, começa a desenrolar o jogo um pouquinho mais fácil, né? Porque daí o time do Santos começa a pressionar. O que faz o Corinthians, que é inevitável, qualquer time faz isso, dá uma recuada para jogar no contragolpe. É ruim fazer isso. É ruim, na minha opinião é ruim fazer isso. Eu sei que parece meio natural, mas é ruim. Porque é nessas horas que você devia surpreender o time e continuar amassando, né? E o time do Corinthians fez como faz a maioria dos times, que é dar aquela recuada. E o Yuri Alberto tenta aquele toquinho de letra, perde a bola, o Corinthians quase toma o gol aos 18 minutos, logo depois de ter feito o gol. Quer dizer, não aprendeu nada com o que aconteceu com aquela tentativa de gol de letra no último jogo. E parece que esse guerreiro que eu acabei de descrever aqui acaba tentando se transformar numa espécie de essa garra, essa disposição toda acaba se transformando na tentativa de uma técnica que o Yuri Alberto, a gente sabe, não detém, e ele deveria saber melhor do que nós que ele não detém. Porque se a gente depender do Yuri Alberto para driblar 1-2 e fazer um golaço, para dar um boné, fazer um golaço, para ser uma espécie de Rivelino, de Renato Augusto, não é a praia dele. Então ele devia manter a seriedade no jogo, porque isso meio que dá uma maquiada no que ele apresentou durante o jogo, até esses 18 minutos, até esse lance bizarro. Bom, e começa o segundo tempo, né? O Corinthians, assim, resumidamente, sem mexer em ninguém, sem trocar nada, sem uma movimentação tática diferente que é própria do Ramon Dias, né? Ramon Dias, na minha opinião, e não é de hoje, né? Eu não acho que isso seja um defeito. Eu acho que assim, ele não tem condição nenhuma de ser técnico do Corinthians. Ele não é um técnico à altura de Tite, de Mano Menezes, de Vanderlei Luxemburgo, de outros tantos técnicos que passaram pelo Corinthians. E por que eu acho isso? Porque ele não ganhou nada? Não. Inclusive ele pode ser campeão paulista agora, passar pelo Barcelona de Guayaquil como vai passar na quarta-feira e ser um cara que consegue superar os obstáculos, não é? Mas eu acho que muito mais pelo elenco corintiano, muito mais pela mística corintiana do que propriamente pela técnica, pelo técnico, pelo tático, porque o Ramon Dias não tem repertório, né? E a gente vai falar desse repertório já já, né? Porque afinal de contas, vamos acompanhar o roteirozinho que eu anotei aqui, porque é preciso falar de um personagem do jogo que é muito criticado sempre, mas que hoje ele foi bem. Hoje não, né? Ontem
foi muito bem, que é o Félix Torres. Ele teve um errinho lá, né? Teve um errinho lá de uma falta boba, que ele fez também lá contra o Barcelona. Mas de resto, assim, na maior parte do jogo, ele foi seguro. Ele fez o básico. Teve uma hora que tava pressionado na lateral direita, ele foi e botou a bola de cabeça para fora, sem dar bicão para frente, sem nenhuma vergonha de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de zagueiro que joga simples. Zagueiro que joga simples. É o caso do Félix Torres, ele não inventa muito. Eu não acho que ele deva ser titular do Corinthians, não acho que ele tem qualidade para isso. Só que ele seria um bom reserva, tá? Dito isso, vamos lá. A gente viu um jogo no segundo tempo que dos 5 aos 10 minutos, que é quando o Garro vai marcar o gol, o segundo gol corintiano, é um golaço por sinal, né? Porque afinal de contas recebe desse bom lateral esquerdo que chegou no Corinthians, o Fabrício Aldileri, que passa, dá um passe pra ele, né? Arruma com a direita e bate com a esquerda no ângulo do goleiro. Não tem o que fazer, um golaço dele, não é? Mas dos 5 aos 10 minutos, até a marcação desse gol, o Corinthians não fez nada em campo. Nada. E se você for pensar bem, se você for analisar bem, a nossa grande estrela, aquela que deveria ser a nossa grande estrela, que é o Memphis, pode parecer perseguição, mas não é. Eu não gosto de cara que toma as coisas no tapetão, velho. Não gosto. Na trairagem, não gosto. Não dá pra mim. Não dá pra engolir. Ah, mas é porque o cara é super midiático, tá? Não interessa, cara. Tivesse dito isso pro Garro, o ano passado, quando o Garro pegou a camisa 10, mas o Memphis não tava lá ainda, mas o Memphis chegou logo depois. Trocasse ideia com ele, Garro, é o seguinte, os caras tá com essa 10, mas cara, putz, nós tínhamos um contrato com esse cara que é do mundo. Não, vamos deixar quieto, a casa já tá caindo, não vamos criar confusão, vamos deixar pra arrumar confusão ano que vem, foi o que eles fizeram. Mas, aparentemente, o Garro tá superando esse momento, entre outros, né? Afinal de contas, teve um acidente trágico no começo do ano com ele, então acho que ele merece um pouco de paciência de todos nós, né? Muita paulada em cima de um cara que diz pra gente, no momento mais crítico da nossa fase do ano passado, que tudo ia dar certo. Lembrem-se disso. Então olha lá, Garro vai lá, faz a pancada, faz um golaço, aos 13 minutos o Santos mexe, Corinthians continua jogando truncado, esperando, nada de muito ir pra cima, muito botar pressão, tá jogando em casa, seria o óbvio, né? Não acontece isso. O Santos continua fazendo pressão. Aos 22 minutos, olha só, aos 22 minutos o Memphis vai dar aquela paulada, né, pro gol. Foi a primeira participação do Memphis Depay no segundo tempo. A primeira. O resto ele só desapareceu, só fez isso. E nada do Ramon. O Ramon, é assim, ó, por que eu acho ele é um cara que tem pequenas deficiências, ele não tem repertório para poder mudar. Olha só a mudança que ele faz depois dos 22 minutos, depois que o Santos estava exercendo uma pressão muito grande. Bidon por Carrídio, Bidu por Andileri. É isso, é a mudança dele. Taticamente ele não mudou nada. O Bidon é um meia volante, né? O Carrídio é a mesma função. O Bidu, lateral esquerdo, que ataca, assim como o Andileri ataca, só que no caso do Bidu, a defesa é deficiente. Então, quer dizer, a gente esperou 20 minutos, 22 minutos do segundo tempo, pro Memphis aparecer no jogo. Aí você fala, cara, mas tudo bem, 20 minutos, mas é uma grande estrela, mas por que não tirou o Memphis? Por que não botou o Thales Mágico? Porque ele não faz isso. Quando ele faz isso, ele tira um meia para colocar um atacante. Ele tira um volante para colocar um atacante, achando que ter 5 atacantes na área é ser ofensivo. É um pensamento arcaico, dos tempos de Vanderlei Luxemburgo. Que, entre arcaicos, sou muito mais esse, o último que eu disse, o Vanderlei Luxemburgo. Olha só o absurdo. Para alguém ser mais o Vanderlei Luxemburgo do que o Ramon Dias, significa que a gente está num momento bem difícil. Né? Que o técnico realmente não tem esse repertório e que não tem essa altura para vestir a camisa corintiana. Vamos falar um pouquinho aqui de outro personagem que pra mim tá sendo decepcionante esse começo de ano. O Bidon. O Bidon. O Bidon entra no jogo, em vez de aproveitar a situação, vamos pra cima, vamos alegrar esse time com a minha juventude, não. É toque de letra, é toque nas costas do Memphis que tá correndo. Parecia uma jogada que a gente fazia aqui na rua, quando eu era moleque.
Fez nada. Alguém precisa chegar pra esse moleque e falar assim, cara, acorda. O Memphis é uma estrela galáctica. O Garro é um grande craque. O Carride jogou pelo mundo, sabe? O Gustavo Henrique. A gente tem jogadores no Corinthians que passaram por outros times no mundo e no Brasil. Bidon, você é apenas um cara que saiu da base. Você tem muita bola. Mas se você continuar nessa pegada de toquinho de letra, de fazer gracinha, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer, meu camarada? Você vai daqui a pouco, não vai ser nem reserva de time nenhum. Você vai ser aquela eterna promessa que não se concretiza porque você se perdeu, né, no seu próprio espetáculo. Você faz espetáculo pra si mesmo. Então tá na hora de alguém chegar pra esse moleque e falar pra ele acordar. Aos 38, que daí aos 38 minutos, que daí vem aquela reclamação do Gil que eu falei lá no começo do vídeo. Reclamar do que, Gil? Precisa de óleo de peroba na sua cara? Você tem coragem de sair pra entrevista e dizer que falta critério, que por que deu o amarelo e depois foi no VAR pra dar vermelho? Porque o Zé Ivaldo foi criminoso, Gil. Porque alguém no VAR deve ter falado pra ele assim: se você não for lá, ô Cassanã, Cansan, sei lá o nome do juiz, eu vou chamar a polícia, porque isso foi um ato criminoso que o Zé Ivaldo fez. Ele podia ter tirado o Yuri Alberto de uma semana, um mês, 2 meses, um ano do futebol. Porque a entrada que ele deu foi criminosa. E não deu porque ele perdeu o tempo da bola. A bola já estava lá na frente. Ele deu no tornozelo do cara. Então, senhor Gil, devia representar um pouquinho. Mas sei que você está do outro lado no Santos. Eu sei que você deveria ter voltado pro Corinthians quando o Caixinha te botou aí pra lá do Deus me livre. Deveria, porque o Corinthians estava precisando de um zagueiro como você. Até hoje precisa. Mas já que você ficou aí, você devia lembrar que você foi durante muito tempo Gil por conta do Corinthians. E que não é preciso mentir sobre isso e nem vestir a camisa do Santos. Não, é só reconhecer. O cara foi um cavalo vestido. Esse é que é o ponto. Então para de mimimi, é muito mimizento. Entendeu? E aí a gente tem que falar de um outro cara para encerrar o vídeo. Que é o Romero. Não é Romero, imbecis, é Romero. Ídolo corintiano. Se você que tá me ouvindo acha que não é, você é outro imbecil. Você é outro anti. Você não sabe o que é o corintianismo. Então deixa eu te explicar. Rolinho, tocou a bola, quase fez um gol igual do Iguita, defendendo aquela bola calcanhar. Para de encher o saco do Romero. Ele é ídolo, independente de você. Quarta-feira tem Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Vamos exercer o corintianismo. Se você não sabe o que é isso, a fé é uma parte essencial do corintianismo. Acreditar sempre, sempre que a gente vai poder. Uma hora eu venho aqui te falar o que é isso. Quarta-feira, 6-1, porque o Corinthians não passa um jogo sem tomar gol. Guarda e exerça seu corintianismo como nunca.